começamos agora a parte da conversa, perguntas e respostas sobre o que a gente conversou aqui no nosso 5º encontro de Ayurveda para Todos. Vamos que vamos. Então vou aproveitar para perguntar sobre o limão. Eu queria entender melhor a questão sobre as gastrites, né, que você falou, das diversas curas através do limão ou não, e a própria mudança do limão, se ele em jejum é de um jeito, se ele durante o dia já tem um outro caráter, você misturando com a comida, você misturando no suco. Então é o seguinte, a gente não falou muito do Prabhava. Prabhava é o 4º figurinha importante no diagnóstico de cada das coisas que a gente come. Prabhava são efeitos especiais daquele alimento, que nada se explica por que era assim, apenas a natureza fez daquela forma. Então você tem efeitos categóricos que você consegue dizer assim, suponha que todo ácido, depois do efeito digestivo, vai ficar ácido. Isso funciona para 90 e tantos % das coisas, mas para algumas não. O limão é uma delas. Então o que acontece? A gente vai ver mais para frente que existem formas de diagnosticar qual é o pita que está agravado na gente. Se for um pita do fígado e o nosso estômago está ok, o pita do nosso estômago está ok, o pachaka está ok, mas o pranjaka está ruim, a gente vai poder tratar com limão. Porque isso vai estar no intestino delgado. E no intestino delgado, quando o limão chegar lá, ele vai ter um efeito alcalinizante, mas mais importante que isso, o limão tem um efeito enorme desintoxicante, que é o que a gente vai estar querendo tratar o fígado. Entendeu? Agora, se você tem um efeito que no momento que o limão bate no estômago, ele ainda tem efeito acidificante. Então, pode ser que, dependendo do tipo da gastrite que você teste, se for mais no intestino delgado, o limão vai poder tratar bem. Porque o efeito pós-digestivo dele não é ácido. E o efeito digestivo dele, o raça dele, é amla. Então é isso que é importante a gente saber, porque tem algumas coisas que depois que passa pelo nosso processo, nosso primeiro acidificação, acontece uma mágica ali, que aquilo dali sai do script, vira uma metamorfose de uma coisa que era a princípio inesperada, mas você fala, nossa, que impressionante. Então, por exemplo, outra fruta que é assim incrível é o amla. A amla ao mesmo tempo diz como o sabor ácido, mas ela também é uma frutinha. E o amla ele tem um efeito bizarro, que o vira dele é frio. Ao contrário de quase tudo que é ácido, o que o vira é quente, o vira do amla é frio. Então é uma das coisas ácidas que tratam pita. Qualquer pita. Porque o vira sendo frio, a gente vai ver depois que pita é necessariamente quente. Quando você necessariamente põe alguma coisa fria, necessariamente você trata pita. Uma coisa ácida, que é bizarro. Mas é porque o Prabhava do amla é muito diferente. Ele é uma fruta ácida fria. E o burlimão, né? O nome daquela desintoxicação que você faz, inclusive eu aprendi pelo menos através, não sei se do Ayurveda, mas através da Índia, né? Que você começa com um limão, chega até 20, depois você volta até 1. Então assim, esse princípio terapêutico de ir aumentando devagar a dose, diminuindo devagar a dose, é super ayurvédico. O Ayurveda usa esse princípio pra caramba por uma questão de sensibilização do nosso corpo bioquímico. Então assim, se a gente mantém a mesma dose durante muito tempo e tira essa dose muito rápida, a gente além de estressar o nosso sistema na entrada, estressa na saída também. Então a Ayurveda ele usa o princípio de ciclos. Você aumenta devagar, você diminui devagar. Porque toda a natureza se move assim. Então todos os tratamentos se movem assim também. Então, no aspecto do modo como esse tratamento é administrado, parece ser super ayurvédico. Ele em si eu nunca fiz em mim, tá? Mas eu a princípio ouvi várias pessoas dizendo que ele tem um efeito bom. Então, como eu sei que o limão ele tem um efeito desintoxicante bastante significativo, eu a princípio, teoricamente, não vivencialmente, digo que ele tem um princípio de desintoxicação a princípio inteligente. Desde que o estômago da pessoa não esteja sem muco. Porque se o estômago dela estiver sem muco, quando chegar mais coisa ácida, vai secretar mais coisa ácida e vai furar a parede do estômago. Então tem que estar com o estômago bem protegido, porque esse é um tratamento que aumenta, num primeiro momento, a acidez do sistema. Ainda que depois ele alcalinize bastante. E no geral, veja bem, no geral, não é para todo mundo, no geral,
a ideia de alcalinização do sistema é uma coisa saudável. Isso não é necessariamente para todo mundo, porque se você sair alcalinizando um caracafa, que está com ama, o negócio vai ficar feio. Então, essa história que, assim, que você tem que alcalinizar geral, então ficar tomando, é o que, bicarbonato que toma alguma coisa para alcalinizar, isso daí toma cuidado, porque não necessariamente aquilo vai te fazer bem. Ainda que, teoricamente, o princípio dele seja inteligente. Mas a modo de fazer isso pode transformar esse terapêutico num negócio meio venenoso. E só para completar, o que é um estômago protegido? O que se deve fazer para ter esse estômago protegido? Primeiro, assim, de uma forma um pouco mais perita, você saberia ver isso pelo teu pulso. Tá? Mas o que é um estômago bem protegido? Você sente nenhuma sensação de queimação no teu estômago, não sente nenhuma sensação de queimação no seu esôfago, nem no teu intestino. Se isso daí está acontecendo, significa que você tem CAFA, que é proteção, lubrificação suficiente. A gente vai ver mais pra frente que digestão no Ayurveda é uma luta de um monte de enzima altamente ácida dentro de um campo altamente alcalino. Se alguma dessas coisas falha, se não ficou ácido o suficiente dentro ou se ficou alcalino de menos fora, alguma coisa vai ser errada. Então a digestão é um processo de combinação muito sutil entre Pitta e Kapha. Porque se você pingar uma gota de ácido gástrico em você, meu amigo, aquilo dali tem pH 3, 4. E você tem pH, assim, o pH da água é 7. E isso é em escala logarítmica, o que significa que do 7 para o 6 é 10 vezes mais. Então do 7 para o 3 é, sei lá, 1000 vezes mais ácido. É muito ácido mesmo. Então tem uma camada de alcalinos protegendo para que esses ácidos fiquem só brigando, transformando, cozinhando o que está lá dentro, sem que cozinhe o teu estômago. O que normalmente os pitas têm? Essa camada destruída por um excesso de acidez, começando a dar gastrite, começando a dar refluxo. Aí vai dependendo de ama, a gente vai conversar sobre isso quando a gente estiver estudando o processo do desequilíbrio dos doshas. Mas para isso a gente ainda vai conversar de dosha, vai conversar um monte de coisa. Deu, mano? Sabe a aloe vera, no caso de gastrite? Então, assim... Qual é o... A aloe vera é uma das maravilhas do mundo para o Pitta. Não existe, talvez, nada tão disponível e tão eficiente para tratamento de Pitta no Brasil, pelo menos, como a aloe vera. Porque a aloe vera, ela é adstringente, amarga e fria, que é a antítese de Pitta. Depois a gente vai ver por quê. Mas, basicamente, você tem um cara irritado, com o fígado intoxicado e com o intestino superácido. Você pega e usa altas doses. Isso é bem importante. A parte da aloe vera que a gente come não pode ingerir aquela parte que é amarela entre o gel e a casca. Nem toda aloe vera tem isso. Mas algumas aloe veras, quando você abre, tem uma parte que é amarelada. Você não pode comer aquilo, porque aquilo ali ingerido é tóxico. Você tem que aquilo só é uso tópico. Uma das formas de tratar a Pitta é tomando aloe vera com água de coco. E se botar ainda semente de coentro, então, tipo, resolveu toda a tua vida. Não tem mais nada ali, porque aquilo... É babosa. Aloe vera é babosa. Mas a aloe vera são 50 babosas. Então, assim, aloe vera é um nome científico para um monte de tipo de variação que vai ter. Então... Só que no tratamento, no caso dessa pessoa que tem acidez, você indicaria? Então, a melhor coisa para indicar isso é o Haridra Kumari. Haridra Kumari, tá. Porque Haridra Kumari é o feminino sempre jovem. Kumari é a aloe vera, eu acho que é Kumari, e significa jovialidade, um feminino jovem. A ideia é a seguinte: tudo no Ayurveda tem algo positivo e algo negativo. A água tem, ar tem, tudo tem. O que é a grande proposta da herbologia ayurvédica? Fazer com que os efeitos colaterais sejam minimizados. Porque qualquer coisa que você usar no teu corpo vai ter um efeito colateral.
Por exemplo, se você beber água demais, você vai se sentir pesado. Então, o Haridraka Kumari é uma das grandes panaceias do Ayurveda, onde você combina açafrão com babosa. Só que açafrão no Brasil é impossível de comprar, então a gente usa cúrcuma, que é o açafrão da terra. Como é que você faz isso? Você compra a folha, de preferência, assim, é difícil que você vá comprar uma folha de babosa com agrotóxico, porque aquilo dá tão fácil que é pouco provável que alguém ponha agrotóxico ali. Você tira as laterais e descama ela. E aí você tem que ver se tem um negócio amarelo ali. Provavelmente não vai ter, mas se tiver, você não pode raspar essa parte. Você pega uma colher e tira o gel e põe numa travessa, num bowl, numa tigela. E aí você vai jogando cúrcuma por cima e vai mexendo. Vai botando cúrcuma, vai mexendo. Vai botando cúrcuma, vai mexendo. Não, na tigela. Isso vai gerar um ponto de saturação onde a babosa não consegue mais puxar a cúrcuma para dentro. E aí você vai botar a cúrcuma e aquilo dali esfarela por cima, mas não gruda. Aí pronto, saturou. Aí você pega uma camada de ghee, se não tiver ghee, vamos que vamos, e unta um tabuleiro. Vamos que vamos, querido. Vamos que vamos, vai provavelmente... não, manteiga não. Provavelmente vai grudar. Azeite de oliva. Azeite de oliva não é tão bom. É uma camada de ghee ou de azeite? Azeite não é tão bom. Não é tão bom. Um óleo De repente vegetal, você botar um sei lá. negócio, um papel laminado. Tá? Só para não grudar. E aí você vai botar, você vai tirando assim e fazendo bolinha, botando. Fazendo bolinha, botando. Fazendo bolinha, botando. E você vai para uma folha de babosa gerar uma quantidade bem grande de Haridraka Kumari. E aí você vai botar isso no forno pré-aquecido, deixar ele ali uns 3 a 5 minutos, abre, dá uma chacoalhada, deixa mais uns 3 a 5 minutos, e aquilo vai ficar com uma cor... Forno médio. E vai ficar com uma cor mais ou menos de terra. Que é isso daqui. Isso é esse negócio? Fica mais ou menos assim, ó. Uma cor de terra. Tá? E aí você come isso de manhã em jejum, se possível com água morna, se não, mastiga ele e come assim gostosinho. Ó. Deixa eu mostrar. Isso é uma das melhores coisas na face da terra para tratar pita. Eu sempre tive afta, depois que eu passei a comer isso daqui todo dia. Pode. Mastiga? Mastiga. Tem um gostinho amargo. Não é, tem gosto de tipo barro. Bala. Barro. Ah, tá. Então, aí você come isso. Isso tem 3 efeitos. Ele regula muito o teu sistema digestivo. Que isso? Eu falei, regula o sistema digestivo. Ela... Que bom que eu não falei regula o sistema hormonal, porque esse é o outro efeito. Então isso acaba as TPMs, principalmente as TPMs pitas. Isso é uma coisa... Como é que atua na TPM? Explica um pouco mais, assim, hormonalmente falando. Por que atua na TPM? Porque a babosa, ela tem uma capacidade muito grande de influenciar o sistema hormonal. E por isso ela é kumari. Por isso que é kumari, entendi. Tá. Então, Se pegar a babosa e botar no suco também vale. vale. Eu não sei se teu corpo vai metabolizar, porque isso daí foi cozido. Babosa. Vai ajudar, mas a ideia é o seguinte. Isso daí, esse processo de cozimento e esse processo de mistura faz com que haja uma sinergia entre os dois efeitos. São raras combinações que funcionam tanto quanto o Haridraka Kumari. E ele fica assim já, direto. Você bota no forno e ele já fica durinho. Você deixa no forno pré-aquecido. E aí você faz com que isso, por exemplo, para você tratar problema de pele, espinha, afta, o que seja, toma uma de manhã, em jejum. Se você quer fazer com que o teu ciclo hormonal, com a tua TPM, pelo menos ela, assim, quase suma da tua vida, não quero dizer que você nunca mais vai ter TPM, mas com certeza vai melhorar muito. Você toma 2 por dia e a partir do quinto dia. A partir do quinto dia, menstruou. Quinto dia, que é o período que você termina a menstruação, você começa a tomar isso até 2 por dia, até o final do teu ciclo. Você vai ver que teu namorado ou qualquer coisa vai assim, achar lindo esse treco de Haridraka Kumari. Vai até querer tomar também, porque vai fazer uma festa. E isso tem um efeito também no tratamento de anticâncer, mas aí são doses maiores.
Porque o cúrcuma é a revolução do Ayurveda em termos de tratamento de câncer. Não é à toa que os indianos usam tanto cúrcuma, porque aquilo tem Na casa tem efeito... plantações e plantações dos dois, então eu vou convidar um dia vocês para ir fazer uma produção disso. Sério? Qual é o nome? Haridra Kumari. Ah, atenção! Há pouco tempo atrás a Anvisa fez uma regulação que era proibido usar babosa de uma maneira de ingestão. Isso deu o maior problema com a Forever, foi o maior caos. Mas assim, não sei como é que legalmente está essa situação agora. Mas... porque teve um estudo nos Estados Unidos dizendo que uma quantidade absurda disso podia ser tóxico, o que é verdade. Mas qualquer coisa. E aí... Porque se as pessoas começarem a tomar babosa, elas vão parar de tomar vários remédios. Isso tem um aspecto isso tem um aspecto muito importante. Atenção, hein? A babosa, ela tem um efeito levemente abortivo. Então, se você cogita de alguma maneira estar grávida, não tome, em hipótese alguma, o Haridra Kumari. Tá? Então, assim, esse é o único efeito, isso é a única contraindicação. Você pode falar, pode começar a vender o Haridra Kumari como pílula no dia seguinte. Não vai funcionar. Não vai funcionar, mas assim, é extremamente perigoso. Tá? Então, até porque esquece a ideia de tomar o Haridra Kumari quando você tem a possibilidade de estar grávida. Tá? No resto, ela tem um efeito muito bom no sistema digestivo, no tratamento da pele, que a gente já viu um pouco porquê, que a pele é um espelho dos nossos tecidos primários, que estão muito relacionados com a digestão. Sessão que vem a gente vai conversar um pouco sobre os dados. São os sistemas de suporte, que normalmente são traduzidos como tecidos. Mas o Haridra Kumari é a salvação da vida de um pita. Uma pessoa que tem ou acidez, ou que tem inflamação, ou que tem irritação, ou que tem vontade de matar o outro, é uma pessoa que ainda está por descobrir o Haridra Kumari. Porque depois disso, a vida dele melhora. Mas o Vassa e o Kapha também não pode, sim, tipo, não faz mal, né? Pra eles. Eles podem dar e emagrece também, também tem um efeito... Tem um efeito de regular o metabolismo. Se o metabolismo está devagar, acelera. Se o metabolismo está rápido, volta ao normal. Pílula mágica. É pílula mágica. Isso, o Haridra Kumari, é o tipo de coisa que você pode tomar a sua vida inteira, fora o período que você estiver grávida. Mas é o que o Dr. Rukesh chama de Panaceia Ayurvédica número 2. É a primeira? Não. A Panaceia Ayurvédica número 1 é o gengibre com limão e sal para aumentar o apetite. Mas, tudo bem. Isso quando a gente estiver conversando mais sobre Pitta, Kapha e Vata, a gente vai conversar sobre Meu apetite já é... Eu acho uma delícia, né? Abrir o apetite. O que com certeza não é para quase ninguém dessa sala, que todo mundo aqui tem algum Pitta significativo. Não é à toa que está aqui quarta-feira de tarde estudando. Mas tudo bem. Então, essa panaceia a gente não vai conversar sobre essa do estimular o apetite agora. Vai ser mais para os cafinhos e para os vatinhos. Então, respondido um pouco da babosa? Legal. Vamos lá, Lili. Pegue suas anotações poderosas. Não, eu quero que você fale um pouquinho mais a hora de ingerir os alimentos. Assim, você falou primeiro carboidrato. Simples. Simples. Isso. Simples. Aí depois... Carboidrato complexo. Depois a proteína. Depois os legumes cozidos. Tá. E no final, os legumes verdes. E aí a alface, que é a grande pergunta da gente, a alface você põe a alface debaixo do feijão. Porque o feijão vai fazer porque a versão vata da alface. É de todo gosto da alface, que é coisa mole. Isso. Aquela coisa mole é o que vai fazer com que aquela alface no final não te vateie. Você não disse que a alface era antes? Não. Depois. Não, eu disse as beterrabas e cenouras. Carboidrato simples. Alface não é carboidrato.
Não considerando... Você falado sobre verduras cruas, não? Então, vamos Então os franceses, eles sabem comer melhor que os ingleses. Porque na França a gente come sempre a salada depois da proteína. Isso é um pouco mais Na ayurvédico. Itália também. É um pouco mais ayurvédico, mas aí depois vem o queijo que tipo, puff. Eu Então, gosto de comer depois, mas depende Mas eu do só como clima. salada, então o que eu faço? então Se tiver você alguém vai... Normalmente Você- salada é você- fruta, eu como a fruta e depois a salada. Então, no teu caso, a alimentação crudívora, o que envolve? Você ter um acne absurdo, que provavelmente é o teu caso. Então você come aquilo... Já mudou de ideia, eu sou mais capa que bom. Não, você é pita-café. Tá? Eu sou tribucha. E aí, assim, o teu acne dá conta dessa alimentação crudívora, que é uma alimentação que depende muito de acne, depende muito de capacidade metabólica. O que você faz? Quando está mais frio, no inverno, você vai ver que você não curte tanto aquela alimentação quanto no verão. Você põe mais pimenta. Que aí você, nessa época do ano, aquela pimenta vai te fazer bem, nessa época agora que a gente está de verão, vai te fazer super mal. Então, o que é uma perspectiva ayurvédica da alimentação crudívora? Ajeitar pela quantidade de pimenta. Porque a quantidade de pimenta é cru. De tudo você fazer sopa, é só botar pimenta. Só botar pimenta, você está aumentando o acne. Claro. E de preferência se você fizer a preparação com a mão, porque aquilo dali já é uma forma de cozimento. Pimenta? Não, com tudo. Ah, tá. Entendeu? Porque o que a gente quer no Ayurveda? Fazer com que o processo seja bem digerido. Então, para ele ter processo bem digerido, ele gasta energia. Se vai ser da pimenta, se vai ser do teu estômago ou se vai ser do fogão, a princípio, tanto faz. Porque o que precisa é o teu sistema dar conta de metabolizar aquilo. Por isso que a alimentação crudívora pode ser consistente com a Ayurveda. Desde que você entenda qual é o princípio que está norteando aquilo ali. E como você tem uma constituição mais pita-kapha, aquilo dali não vai te latear. É uma alimentação até adequada, em alguma forma, para você, principalmente no verão.